E a Vânia. Ok. Olá, Ana. Olha, Ana aí. Chega. Deixa eu aumentar aqui para ouvir. Olá, boa Oi, tarde. Vânia. É tarde, né? É tarde para alguém, noite para outros. Para mim é noite, boa tarde, Ok. bom dia para quem vai nos assistir depois. Boa tarde, Ana. Boa Raimundo é boa tarde. tarde, Ana acho que é boa tarde. Só eu que sou boa noite. Ah. Então, Ana e Vânia, prazer receber vocês aqui nessa live da tarde. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra. Essa palavra, ela traz um pouquinho de timidez, talvez para alguns ache um pouquinho esquisito, mas não tem nada que ver com um transtorno do caráter da pessoa ou um transtorno da personalidade da pessoa, nada a ver, mas diz respeito ao que a gente chama de traço de caráter de um indivíduo, né? Ou caracteres, como alguns chegam a dizer aí. Vamos falar sobre psicopatia, ou falar do traço psicopata. Provavelmente quem está do outro lado talvez esteja se perguntando assim, mas psicopata ou psicopatia? Bem, parece estranho e esquisito, mas não tem nada que ver com algo que assuste a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre coisas positivas relacionadas com homens e mulheres em qualquer nível da vida que tenha esse jeito de ser ou de agir. Não é nem um biotipo de uma pessoa, mas diz respeito a um padrão, talvez de mente, que a pessoa usa ou exerce no seu dia a dia para fazer com que a vida seja melhor. E aí eu recebo aqui Vânia e Ana, que vai nos ajudar nesse bate-papo, junto com você, para tornar esse assunto bem compreensível. E aí eu pergunto para minhas amigas, Ana e Vânia, e aí, bem animados para esse bate-papo hoje? Ana, vai lá, deixa eu falar primeiro, então. Bom, eu estou bem animada porque esse nome, né, psicopata, isso é um nome assim, bem esquisito, né? Eu acho assim, não é nem esquisito seria, eu acho que é um nome que causa muito medo, né? Quando você fala assim, a pessoa tem um traço na personalidade ou no comportamento de psicopata. Então, o que que vem à mente, né? Vem à mente que essa pessoa é ruim, né? Porque quando a gente lembra, né, dos filmes, dessas coisas, aí sempre vem aquela palavra, é porque ele é um psicopata. Então, vamos lá, gente, vamos lá ver o que que é esse traço, né? Que também atrás desse traço tem muita dor. Então, vamos lá ver vamos conversar hoje um pouquinho a respeito disso, né, Ana? Exatamente. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Ana Menezes e vim aqui com Vânia e Raimundo. Raimundo trazendo mais o técnico, eu e Vânia com um olhar mais sistêmico, né? Para falar um pouco sobre esse traço, como a Vânia falou, realmente, que causa um medinho, mas, pessoal, a gente quer deixar bem claro aqui que o traço, ele não é algo que te define 100%, né? A gente traz aqui para você reconhecer, identificar em você em que traço você está vivendo naquele momento e como lidar melhor com ele. Entender quando esse traço está na dor. Ah, eu não quero ter o traço de psicopata porque as pessoas vão pensar que eu sou um assassino, algo do tipo. Calma, gente, não é isso. O Raimundo vai explicar melhor aqui. Eu e a Vânia vamos trazer também uma visão sistêmica sobre esse traço, certo, Raimundo? Sim, sim, claro. E a ideia é essa, né? A ideia é trazer leveza para esse momento aqui. Mas a maior construção aqui que a gente. E construção e contribuição que a gente traz aqui dentro do despertar e realizar é que se as pessoas entendem qual é um jeito que elas têm a partir de um traço identificado, já é uma forma, inclusive, delas despertarem e realizarem com esse conhecimento, com essa informação, né? Porque para as pessoas que estão do outro lado, ou quem está agora acompanhando a gente, ou vai acompanhar depois, a pergunta é, para essas pessoas, você conhece alguém
que tem aquela facilidade de convencer outros, é uma pessoa que gosta de influenciar outros, ela gosta de assumir controles. Você conhece, ou você se sente assim? Talvez, será que não tem aí uma relação com esse traço da psicopatia? Ou você mesmo não é um psicopata? O que nós queremos aqui é contribuir dessa forma, trazer para a rotina, para a vida, para o dia a dia. Como que você pode usar esse conhecimento para se realizar no casamento, na criação dos filhos, para melhorar os seus relacionamentos, no trabalho, em qualquer nível onde você esteja inserido. A ideia é essa aqui, para que você desperte com essa informação e use a informação para se realizar. Perfeito, perfeito. Então, Raimundo, como que você vai começar explicando sobre esse traço? Vamos começar pelo positivo? Assim a gente dá uma quebrada já nesse medo que as pessoas têm desse nome tão grande, né? Porque o traço tem pontos positivos e muitos, né? Então, que tal você começar trazendo mais sobre o positivo do traço e aí depois a gente chega com a parte da manipulação, que tal? Boa ideia, Olha, Ana, boa ideia. já trouxe aí o traço e os pontos positivos. Na verdade, a gente vai se referir aqui, tudo que é positivo, a gente vai chamar de recursos, né? São os recursos que essa pessoa tem em mãos. Então vamos lá, qual é a fase da vida em que a pessoa desenvolve esse traço? É ali naquele momento em que ele, na sua condição de criança, o ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, dentro desse nível, a criança ela tem uma percepção de que alguém está negociando com ela. Olha que coisa. O, o pai, mãe, avô, tio, alguém que tem uma proximidade com a criança, começa a pedir a criança para fazer algumas coisas. E a criança faz. E aí vem, sabe aquele negócio do esforço-recompensa? Que a gente Sim, conhece, que funciona no mundo dos adultos? É assim também no mundo da criança. Então, esforço-recompensa, olha, a pessoa pede, faz isso, a criança faz. Ele ganha alguma coisa, ele é recompensado por fazer. Aí a criança entende, bem, se ele me pede para fazer algo, eu faço e eu ganho, ele entende como é que funciona isso. Ele começa a desenvolver essa estratégia de, ele me pediu para fazer isso, eu ganho. Ele começa então a criar mecanismos de negociação. A partir daí nasce o traço da psicopatia. Só que essa psicopatia, Ana e Vânia, diferente do que vocês falaram, né, que talvez até assuste as pessoas, não é nenhum serial killer, nada disso. A gente está falando de uma pessoa que tem uma habilidade nata de liderar, de negociar. Essa pessoa, ela é um excelente estrategista em qualquer situação. Quer ver algo que é muito simples? Imagina. Imagina uma mulher, um homem, que saem de casa e vai no comércio para negociar, por exemplo, sei lá, no imobiliário, uma compra de um terreno, por exemplo. Às vezes a mulher, ela tem uma psicopatia muito evidente no corpo dela. Ela tem um traço forte de liderar, de negociar, de convencer. Ela é muito analítica e ela, na verdade, ela fica calada, em silêncio, ao passo que o marido ele vai conversando com o vendedor do terreno, do imóvel. Ela, na verdade, vai fazer inúmeras perguntas para ele, porque ela vai querer mostrar para ele, no momento da negociação, quem é que está no controle. A forma como ela dirige a negociação faz aquele indivíduo entender, gente, essa mulher não é fácil. Não é fácil negociar com ela. Por quê? Porque os argumentos dela são argumentos que demolem, são argumentos que convencem, são argumentos que desestruturam. Então, ela sim está na liderança. Então, esse é um aspecto, é
um aspecto positivo, vamos deixar assim que talvez fique mais fácil para as pessoas entenderem. Um ponto positivo demais do traço da psicopatia é a capacidade de liderar, negociar e influenciar em vários contextos. E outra coisa, hein? O psicopata, a pessoa que tem esse traço, ela não acredita muito fácil nas pessoas. Ele vai analisar se vale a pena ou não acreditar em Vânia, vale ou não a pena acreditar no Raimundo, se vale a pena ou não ter uma tratativa ou manter um relacionamento, seja lá de qual natureza que se enquadre aí. Conseguiu entender, Vânia? Conseguiu entender, Ana? Como é que funciona esse traço aí? Consegui, Raimundo, mas com a sua fala, como você falou da questão da idade da criança, quando ela começa a desenvolver, né? A gente fala desenvolver mesmo, Raimundo, Sim, esse traço, desenvolver mesmo. me veio aqui um questionamento que eu falei, pode ser que outras pessoas que vão assistir ou estão assistindo se perguntaram, falou, ok, mas como assim a criança ela aprende que se eu faço isso, eu sou. Mas necessariamente a criança está fazendo algo de errado, aí ela vai e faz certo e tem aplausos, tem um show inteiro para mostrar para aquela criança que ela fez. Como que ação realmente você vê ali que está acontecendo que o traço está começando a nascer e desenvolver naquela criança? Olha, essa pergunta é muito importante, porque a gente vai trazer aqui algum exemplozinho bem simples mesmo para as pessoas entenderem. Imagina uma criancinha que os pais falam assim, olha, o pai ama muito você, filho. O pai ama você. E aí as pessoas querem fazer o quê? Em locais coletivos, ambientes coletivos, onde está a família reunida, aniversário, almoço, coisas assim. E aquela criança, ela vira o centro das atenções. Aí o pai pergunta assim para o filho, filho, fala para o tio, como é que chama o vovô? Fala o nome do vovô. É tão bonitinho e engraçadinho ver a criança falar. Só que a criança, ela faz um joguinho, né? Assim, ela não está com muita disposição. Aí o pai pega alguma coisa, pode ser uma bala, alguma coisinha, e fala para a criança assim, olha, se o bebezinho falar para o pai o nome do vovô, vai ganhar isso aqui. A criança gosta de quê? Ela está desenvolvendo ali um pouco, né, desse interesse por coisas que já está gravado talvez na mente dele, que é gostoso, um docinho, um embondo ou coisa assim. O que é que ela vai fazer? Ela vai começar a pronunciar o nome do seu vovô. Ali tem uma relação de manipulação. A criança, então, ela começa, não é consciência, porque uma criança não tem consciência livre, ela começa inconscientemente a entender isso. O pai pede para eu fazer isso, eu ganho essa recompensa. Então, ele usa essa mesma estratégia para ganhar coisas. A criança não tem qualquer linearidade num raciocínio para dizer assim, eu vou fazer isso com o pai, com a mãe, com meus irmãos para ganhar. Não, ele começa a usar também uma linguagem manipuladora nessa relação para poder ganhar. Então, se eu faço isso, eu ganho, eu vou fazer isso aqui também para ganhar aquilo. Por exemplo, a criança, ela pode, a mãe dizer para ele, olha, filho, hoje vai ter que ir para a escola, vai fazer isso. E ele vai falar, não, 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 vai inventar ali alguma desculpinha, talvez, e a mãe, ela vai entender que, caso ele queira ir para a escola, ela vai ter que ceder alguma coisa que ele está pedindo. Então, ele vai pedir algo para ela. E a mãe vai falar, então eu vou dar. Por exemplo, a mãe fala, você vai para a escola com esse sapatinho e essa roupa. Ele vai falar para ela, não vai, e vai chorar loucamente. Para ele parar de chorar, o que, que a mãe faz? Eu vou dar para ele Troca o que ele roupa. está pedindo. Exato. Ou eu troco roupa, coloco aquele sapatinho. Ou eu dou esse brinquedinho para ele levar. A criança aprendeu. Para que eu possa ganhar, eu tenho que ser mais forte que ela numa estratégia, nessa linguagem das relações aqui para ganhar. E aí nasce, e aí se instala, e aí vai se desenvolvendo esse traço do psicopata em um indivíduo. Na Perfeito. visão sistêmica, né, a gente olha esse traço com uma coisa diferente. Por exemplo, uma adaptação
ao contexto relacional dessa criança dentro do sistema familiar, dentro da família. Aí eu vou fazer umas perguntas bem interessantes aqui para vocês pensarem um pouquinho. Qual era a dinâmica de poder dentro dessa família? Quem controlava quem? Havia manipulação emocional entre os adultos? A criança aprendeu que amor e afeto vinham através da sedução, do desempenho ou da negociação? Existiam alianças ocultas entre a criança e um dos pais? Muitas vezes o sistema familiar ensina implicitamente: para conseguir o que eu preciso, eu terei que convencer, conquistar ou controlar. Então, na visão sistêmica, é bem interessante a gente olhar isso. Por quê? Porque uma criança, o que acontece com ela? Ela observa, né? Ela observa. E ela observa o seguinte: ela está dentro de casa, tem o pai e a mãe. Ela vê a mãe chorando. Aí, daqui a pouco, a mãe está rindo. Ela vê uma voz um pouco mais alta. Daqui a pouco, uma voz baixinha. Então, tudo que ela vê, ela absorve. Então, tipo assim, quando meu pai fala, a minha mãe faz tudo, do jeito que ele quer. Então, aonde que está esse controle? Aonde que tá? Então, ele já sabe. Por exemplo, se eu chorar, eu vi minha mãe chorando. Aí meu pai deu alguma coisa para ela, ou falou alguma coisa legal com ela, e depois ela estava tão alegre. Então, se eu chorar, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou brincar até a hora que eu quero. Só que, o que acontece? Isso tudo, como diz o Raimundo anteriormente, ele é inconsciente. Isso vem, por quê? Porque a criança, ela quer vínculo, ela quer descobrir aonde que ela vai estar. E ela cresce com essa coisa. Se eu seduzir aquela mulher, ela vai namorar comigo. Então, vem aquela sedução. Como é que é seduzir? Seduzir, eu vou elogiar ela. Porque eu vi o meu pai, meu avô, meus avós. Minha mãe contava que meus avós, meu avô, para conquistar minha avó, nossa, ele deu a volta ao mundo. Entendeu? Então, muitas dessas coisas a gente traz da família. É o nosso sistema. Então, como diz a Ana, o psicopata, ele vai criar essa maneira de sobrevivência, né, gente? Eu não sei, Raimundo, se eu estou falando da palavra certa, é uma maneira que ele vai tentar sobreviver. Então, para ele sobreviver, ele vai aprender que ser vulnerável é perigoso. Então, eu não vou ser vulnerável, eu vou tentar influenciar as pessoas que estão no meu ambiente, porque assim eu mostro controle, eu mostro poder. Então, ela cresce, leva para a vida que se eu manipular, se eu seduzir, eu vou conquistar o que eu quero. E isso, na visão sistêmica, isso a gente... Você vê que, assim, se for para o bem, se for para conseguir algo grandioso, algo bom, esse traço ele vai ser muito bem aproveitado. Por quê? Porque ninguém vai te menosprezar, ninguém vai te diminuir. Você não vai ser uma pessoa que vai estar sempre se sentindo desprezado, abandonado. Você não vai ter esse sentimento. Você vai ter um sentimento de grandeza. Por quê? Eu elogiando, eu ganho. O que não pode é eu chorando, eu ganho. Eu acho que... Não sei se eu consegui passar mais ou menos, mas eu acho muito importante... Não, né, é interessante o que a Vânia falou, e nada mais é do que o pertencimento, né? Ele fala, eu preciso me comportar assim para pertencer a esse sistema, a esse núcleo, que é essa base onde eu existo. Então, na visão sistêmica, a gente vê o traço que se desenvolve para pertencer de alguma maneira àquele núcleo, àquele sistema familiar. Então, eu preciso
ser assim, agir assim para pertencer, para me sentir pertencente a esse ambiente. A colocação da Vânia foi excelente porque traz justamente é, essa visão sistêmica, trazendo no sentido de que para me pertencer eu preciso ser assim. Então, inconscientemente isso fica salvo no inconsciente, né, como verdade absoluta. E aí mas eu vou ser sempre para ser psicopata, mas não é de tão ruim. Aprenda a olhar o seu traço, aprenda a reconhecer quando está em dor. É em dor que fala, Raimundo? Isso, na dor, exatamente. Quando está na dor. E aí, a partir do momento que você reconhece o seu traço na dor, você consegue controlá-lo de maneira mais eficaz. E eu acho que é um traço que tem uns benefícios fantásticos, porque imagina você conseguir liderar, você ter essa coisa de conseguir convencer as pessoas, eu acho admirável. Eu não sei por que as pessoas se assustam tanto com o nominho. O nome é só um detalhe. Interessante. Mas vale lembrar uma coisa aqui, Vaniana, que o psicopata, na verdade, essa pessoa que tem esse traço, essa característica, né, nata dele, ele usa sim uma linguagem manipuladora, né? A gente até chama, diz que o psicopata é o verdadeiro camaleão. E o camaleão é assim, ele camufla, né, e etc e tal. Então, na verdade, a pessoa, vamos trazer situações comuns, por exemplo. Vamos lá. Imagina você no trabalho você liderando uma pessoa que é teu subordinado. Mas esse subordinado, ele tem um traço de psicopatia muito prevalecente. É o que mais predomina nele. Aquela pessoa com a cabeça triangular, ele tem um triângulo invertido no tronco, nos 3 pontos, né? 2 pontos do ombro, um ponto na cintura, então ele tem um formato triangular. A perna dele é triangular. Essa pessoa ele é um triângulo verdadeiro. Então ele é muito psicopata. Muito psicopata. Nesse caso, quem está sendo o líder dele vai ter muito trabalho com ele. Por quê? Porque essa pessoa ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar ser liderada. Se ela for neutralizada sempre, só receber ordem, cumprir ordem, não vai dar certo. Essa pessoa, ela vai ser desligada da empresa. O chefe dele vai pedir para desligar. Por quê? Ele sempre vai bater de frente. Porque ele vai ter argumentos que vai enfraquecer o seu líder. Vai chegar um momento em que a forma como ele age vai fazer com que os seus colegas admirem ele como titular, como líder. E aquele líder, na verdade, vai ter um status enfraquecido. Então ele me incomoda, eu tiro ele daqui. Por quê? Esse subordinado psicopata, ele usa uma argumentação que faz a galera vir para o lado dele. Não, ele não pediu, mas todo mundo entende. Esse cara, ele é muito bom no que ele faz. Aí eu queria ser como você. E ele não pensa 2 vezes. Se ele tiver que bater de frente, ele vai bater. Porque a dor dele, na verdade, é essa dor da manipulação. Ele não gosta de ser manipulado. E se ele perceber que ele está sendo manipulado, aí ele entra no momento de dor. Ele tem uma dificuldade de confiar, de acreditar? Tem. Por quê? Porque ele é muito analítico, ele não quer dever nada para você. Então ele vai procurar pensar assim, vale ou não a pena me vincular a Ana? Vale ou não a pena fazer isso com ou para a Ana? Ele vai analisar direitinho. Interessante que vou fazer um comentário aqui, porque eu achei muito interessante essa frase. O sistema familiar não cria defeitos, ele cria estratégias de sobrevivência. O que chamamos de traço é, muitas vezes, a melhor solução que aquela criança encontrou para continuar pertencendo. A Ana já tinha falado do pertencimento e é realmente isso mesmo. Porque o sistema, ele não vai dificultar para ninguém. Ele vai mostrar o que precisa ser feito. E você, qualquer pessoa, quando você descobre que você tem esse traço psicopata, você pode usá-lo de maneira mais leve. Você pode colocar a sua liderança, até mesmo a sua manipulação, mas com uma dose certa, uma dose que você não esteja sofrendo.
Não se colocar ali como se fosse um sofrimento para você estar. Eu tenho que fazer isso para conquistar isso. Não, eu vou liderar, eu vou controlar essa situação, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu não vou passar por cima de ninguém. Então, existem nosso sistema familiar ele é muito rico e ele nos ensina isso. Então, quando eu pertenço porque eu sei do que eu estou falando. Então, eu estou liderando, mas com conhecimento. Então, eu sou pertencente. Eu nasci nessa família, eu respeito, honro todos que vieram antes de mim, mas eu pertenço. Então, para eu pertencer, eu não vou manipular, controlar e coisa. Eu vou liderar, mas com leveza. Tá certo, Ana? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito, né? Muito bom juntar, né, os traços de caractere com um pouco do sistema, do sistêmico, porque uma coisa tem uma influência na outra, e aí por isso que a gente junta aqui com o Raimundo, que a gente acha que é o casamento ideal, no sentido de dizer, ele traz a prova mais, as palavras mais técnicas, com um olhar mais técnico do formato, do corpo. Eu e Vânia vemos um sistema, né? Porque nem o sistema não é consciente que o sistema faz com que essa pessoa se torne ou tenha esse traço de caráter, né? Ou qualquer um dos outros. Mas eu queria trazer aqui uma contribuição, Raimundo, para mostrar para as pessoas de uma forma sistêmica que não existe nem o traço bom nem ruim, certo? Todos os traços são bons e têm seus momentos de dor. Então, assim, não existe traço bom ou ruim, gente. Vamos olhar de uma maneira sistêmica. Foram maneiras que o nosso inconsciente foi desenvolvendo desde lá do ventre da nossa mãe até hoje para poder lidar com os momentos que tiveram dificuldade no seu sistema familiar. Raimundo. É isso mesmo, né? A pessoa talvez esteja do outro lado, se pergunta assim, tá, mas como que isso é construído? Porque às vezes ficam algumas perguntas aí, né? Como que isso é Sim. construído? Mas por quê? Porque é o seguinte, desde quando ocorre a geração daquele bebê no útero materno e ocorre a formação do sistema nervoso central, né, do próprio céfalo, do cérebro mesmo da pessoa, a gente sabe que alguns até chamam, né, rabinho do cérebro. Na verdade, a nossa medula. Então, ocorre um processo que é natural, chamado de mielinização, que começa lá no sistema nervoso central e vai descendo até, vou colocar a cauda equina. Então, ele vai, né, ocorre um capeamento ali dessa espinha, dessa medula, na verdade. Então, a cada fase da vida daquele indivíduo, essa capinha vai sendo construída nessa medula. Ou seja, no período da gestação uterina, pós-nascimento, da amamentação, do desfraude e da descoberta da sexualidade. Então, existem fases mesmo que ela vai acontecer. E nesse momento, aí sim eu quero trazer aqui a parte sistêmica da Ana e da Vânia, acontece que essa pessoa, esse indivíduo, ele presencia inconscientemente circunstâncias dentro do ambiente de sua vivência. Por exemplo, a gente está falando hoje da psicopatia. Essa criança entende que os adultos, nas suas relações, eles estão negociando, estão fazendo trocas. Eu dou e recebo algo em troca. Eu faço uma proposta, recebo. Então, ele começa a desenvolver e a arquitetar, dentro das suas relações circunstanciais, certos mecanismos para sobreviver. Então, a gente tem o que a Ana falou aqui de pontos positivos são os recursos e os momentos dolorosos e de sofrimento a gente chama de dor daquele traço. Por exemplo, acabei de dizer, numa relação, seja ela qual for a relação, em que a pessoa que ela traz consigo esse feeling, essa tendência de liderar, de dominar, de controlar,
quando ela é controlada e colocada como zero à esquerda, essa relação não vai muito longe. É muito conflito. E uma das partes se cansa. Ou esse psicopata, ele não aceita o psicopata como liderado, vai pedir que ele seja removido dessa relação. Bem, agora você pode pegar pai e filho. Um pai psicopata, o filho não. Imagina um marido psicopata, a esposa não. Ou inverte isso. Essa relação é uma relação de conflitos contínuos. Ela custa confiar, ele talvez também tenha uma dificuldade de confiança. Se sentir vulnerável e dominado, coloque esse traço na dor. Não é algo muito bom. Nossa, Raimunda, você me trouxe aqui, eu me lembrei quando eu estava estudando, na época que eu fiz o meu curso de leitura corporal, e aí ele até falou, você imagina aquela relação conflituosa quando é dois psicopatas juntos, porque nenhum confiou no outro, é aquela brigalhada todo Tentando o tempo. manipular um ao outro, tentando controlar um ao outro, é horrível. Ainda bem que a gente vai aprendendo esses traços, né, Ana? E a gente vai, opa, eu estou entrando aqui numa coisa que não vai ser favorável para mim. E é isso que nós estamos tentando trazer, né? As pessoas conhecerem os traços e usarem, né, os traços da melhor forma dentro do seu ambiente, né? Que seja o trabalho, família, amigos. Acho que é isso mesmo, né, Raimundo? Eu acho que a mensagem é essa, né? A gente aprender a lidar com esses traços e conhecer o outro também quando o traço dele estiver gritando, né? Aí você já sabe que você tem que sair de retirada ou vamos ouvir aqui primeiro, vamos ver o que pode ser feito, o que não pode. E é legal, porque quando você entende que você está naquela hora ali, naquela situação, na psicopatia, aí você, peraí, eu vou dar uma controlada aqui, mas eu vou baixar um pouquinho a guarda para, né? Porque a manipulação, ela pode ser até carinhosa, né? Sedutora, né? Eu acho assim, é bem legal essa parte aí. Você aprender a seduzir alguém para você conquistar aquilo ali. Então, se não é, eu penso assim, né? Se não é pelo mal, vamos que vamos, né? E vamos deixar essa dor, né? Tratar essa dor que é o pertencer e se fazer valer, né, como indivíduo, porque não é fácil. Muitas vezes a gente olha uma pessoa, ela está naquele traço dela ali, e às vezes ela só quer pertencer, ela só quer estar ali dentro, né, vivendo aquele vínculo, né, criar aquele vínculo, né, de amor, e eu acho que é bem legal. É bem legal, eu não sei se tá tudo bem aí, Raimundo, que eu falei, que você que é o doutor dos traços. Você trouxe aí que usar esse traço para uma sedução, né? E a gente não precisa nem ir pelo lado do romantismo, mas isso fica talvez evidente em duas relações, que eu vejo isso muito presente em duas relações. A relação mãe e filho, né? Se vocês perceberem, mãe com filhos. Não é nem sempre o pai, mas a mãe com o filho. O filho, se ele tem um traço, mesmo pequeno, de negociar, de controlar, de estar convencendo. Por exemplo, quando ele fala assim, mãe, e aí ele faz um pedido para a mãe, um pedido qualquer. Imagina um adolescente. A mãe nem pensou, você vai ter que falar com seu pai. E ele já sabe que o pai é duro na queda, ele sabe que o pai não é fácil. Mas ele vai usar a própria mãe, talvez, para ir lá conversar com o pai, para fazer com que ele ganhe aquilo que ele está tanto desejando. Se você for analisar direitinho, não foi o oral, não foi o rígido, não foi o masoquista, não foi o esquizoide. Na verdade, quem atuou agora foi o psicopata. Ele usou a linguagem, uma manipulação, ele convenceu a mãe, ele deu um beijo, deu um abraço, falou, mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu amo você. E aí ele faz, ele vai convencendo ela, até ele conseguir. Então, querendo ou não, Dani, o que você falou é verdade. É uma relação de sedução, sim. Aí entra, né, esse recurso
da pessoa para fazer tudo isso. Mas o que dói nesse traço, numa pessoa que tem esse traço, é ele se sentir, de alguma forma, manipulado, e eu vou tirar até a manipulação, vou deixar essa manipulação de lado. Ele não quer ser vulnerável. Vulnerabilidade para ele é fraqueza. É isso, né? Totalmente. Eu acho que é isso, né, Raimundo e Ivânia? Falamos bastante sobre o traço de psicopata, que eu adoro esse tema das lives. Eu acho que é um tema muito convidativo para que você se conheça. Eu não falo nem de você analisar o outro. Começa olhando você, primeiro você. Depois você olha o outro. Começa por você mesmo ali, sem julgamento, sem crítica. Vai se analisando, vai se olhando, vai vendo qual máscara você está usando naquele momento ali, naquela situação. Até porque você não tem só um traço predominante, né, Raimundo? O traço, ele pode como o Raimundo estava falando antes, ele pode ter Ondulação, né? Ondulações. A uma gente pode ondulação. navegar por todos os traços. Navegar por todos os traços. Exato. Então, comece por você. Então, convido você a assistir esse vídeo. Uma vez que você identificou, envia para o coleguinha, envia para o marido, envia para o namorado, seja para quem for que você disser, olha, identifiquei você aqui. Assiste e vê se realmente você se identifica. E aí, você ajuda a gente a passar essa informação mais adiante e ajuda a pessoa a se entender e se compreender como ela é. Certo? Obrigada, então, Raimundo, por essa live, Vânia. E a gente aguarda vocês aqui semana que vem, novamente. Certo, Raimundo e Vânia? Raimundo, semana que vem é qual mesmo? Semana que Agora? vem nós vamos falar do masoquista. É um Que traço que eu sou gosto eu! tanto, Que é um sou traço que eu eu! gosto tanto que eu me enrolei. Eu já queria que fosse essa semana. Semana É passada eu mesmo. falei, é o masoquista. O Raimundo, não, Ana, volta, é o Ah, psicopata. Eu falei, então Psicopata. vamos nele. Quis fugir, então né, Raimundo? esse aí eu vou estudar e ver se eu tenho alguma historinha minha para contar para Ou vocês. se tem. Vai Oh. ter Ah, babado, hein? obrigada, Ana. Obrigada, Raimundo, por essa oportunidade hoje da gente falar esse traço que é tão interessante, realmente, muito interessante. E tem mais por aí, né? Semana que vem nós estamos falando do masoquista, que eu amo também, que eu gosto muito. Claro. E vamos ver quem é que vai se identificar e que a nossa visão sistêmica é para isso também. E vamos passar, né, para os amigos, para todos que a gente achar interessante, para se conhecer. Vai lá no YouTube, né, Despertar e Realizar. E no Instagram também, assista essa live. Passe para quem você gosta, para quem você acredita que precisa se conhecer também. E fazer valer, né? Porque a vida é isso, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente prospera. E vamos fazer isso com amor, com respeito, sem julgar, sem julgamento. Muitas vezes a gente julga a pessoa por um comportamento e ela só está vivendo aquele momento de traço ali. É só aquela dor. Então vamos entender sem julgar e vamos passar uns para os outros, que eu acho que é o mais importante de tudo. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Semana que vem estamos juntos da melhor forma que pudermos. E vamos que vamos, né, Raimundo? É isso. E antes de fechar aqui, né, além de estender os agradecimentos a todos, é dizer que os traços, na verdade, é o verdadeiro raio-x, né? Ou seja, se você quer saber exatamente quem você é, por que você sente, por que você pensa, por que você age de determinada forma, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Traços de caráter. Quando você conhece um padrão seu mental, você consegue entender qual é o padrão que está no controle da tua vida e você usa a seu favor, dentro do que a gente chama de recursos, você vai ser um verdadeiro foguete realizador. Nós estamos aqui contribuindo para você acordar, para você despertar. Se isso te fez despertar hoje, então depois escreve para a gente aqui se você viu tudo a ver contigo. Eu sou assim.
Eu gosto de controlar, eu gosto de estar no domínio, não gosto de me sentir controlado. E se alguém me controla, isso dói. Será que você é psicopata ou não? Bem, eu deixo essa pergunta para você. Muito obrigado. Valeu, Ana. Valeu, Vânia. A gente se vê na semana que vem para falar sobre Obrigada, gratidão. masoquismo. Obrigadão, Masoquismo. gente. Tchau, tchau. Vamos lá, E até a obrigada. próxima. Até a Gratidão. próxima. Gratidão, até a próxima. Gratidão.